Oi, pessoal! Eu sou Luísa Bringel e esse é o episódio de número 6 do Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, dia 15 de julho de 2025, a gente mergulha em um tema que ganhou destaque nas últimas semanas e traz implicações diretas para o comércio internacional e para a política externa brasileira. As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e a possível resposta do Brasil por meio da quebra de patentes. Como medidas unilaterais se conectam com os princípios da Organização Mundial do Comércio? De que forma o Brasil pode reagir com base em acordos multilaterais e instrumentos legítimos do direito internacional econômico? Fica comigo, atualiza e revisa. O governo dos Estados Unidos anunciou a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. A decisão foi formalizada em carta enviada ao governo brasileiro, na qual foram alegados prejuízos comerciais e motivos políticos. A reação do Brasil foi imediata. O governo declarou que pretende responder com base na lei de reciprocidade, que permite ao país adotar contramedidas comerciais, quando julgar que medidas estrangeiras unilaterais ferem seus interesses. Segundo fontes oficiais, uma das opções avaliadas é a adoção de medidas no campo da propriedade intelectual, como o licenciamento compulsório de patentes. Essa estratégia permitiria atingir setores sensíveis da economia americana, sem elevar diretamente os preços no mercado interno brasileiro. O cenário ocorre em meio a um contexto mais amplo de desaceleração econômica global. O FMI projeta crescimento de apenas 2,8% para 2025, e a OMC alertou para uma possível queda no volume do comércio internacional. A posição oficial do Brasil, até o momento, é de que a disputa será encaminhada à OMC, respeitando os procedimentos do sistema multilateral de solução de controvérsias. Essa notícia dialoga diretamente com o conteúdo de comércio internacional e da Organização Mundial do Comércio. Na sua prova, esse tema pode aparecer em diferentes frentes. Em economia, por exemplo, você pode ser cobrado sobre os instrumentos de política comercial, como tarifas e cotas, sobre o debate entre protecionismo e liberalismo econômico, e também sobre a atuação dos organismos econômicos internacionais. Em direito internacional público, o tema se relaciona com os princípios do GATT e do Acordo TRIPS, com o funcionamento do sistema de solução de controvérsias da OMC e com as exceções previstas nos acordos multilaterais, como aquelas dos artigos 20 e 21 do GATT. Em política internacional, o assunto se conecta ao uso de instrumentos econômicos como ferramentas de política externa e também à crise do multilateralismo, em especial para países em desenvolvimento. Ótimo! Agora vamos aprofundar 3 conceitos que aparecem na notícia e que são frequentemente cobrados no CACD. Primeiro, retaliação cruzada. Atenção CACDista! A retaliação cruzada é prevista no Entendimento sobre Solução de Controvérsias da OMC. Ela permite que um país prejudicado no comércio de bens, regido pelo GATT, solicite autorização para suspender concessões em outro setor, como serviços ou propriedade intelectual. Esse mecanismo foi reconhecido em contenciosos anteriores da OMC e pode ser utilizado como forma legítima de resposta a práticas comerciais consideradas incompatíveis com os acordos multilaterais. Segundo, o Acordo TRIPS e suas flexibilidades. Atenção CACDista!
O Acordo TRIPS, que é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, compõe o anexo 1C do Acordo de Marrakech. Ele estabelece padrões mínimos de proteção para patentes, marcas, direitos autorais e outros ativos de propriedade intelectual. O acordo prevê flexibilidades, entre elas o licenciamento compulsório, que permite a utilização de uma patente sem o consentimento do titular, em casos específicos como situações de emergência nacional, interesse público ou outras hipóteses definidas pela legislação do país membro. Essa possibilidade é reforçada pela Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001, que reafirma o direito dos membros da OMC de proteger a saúde pública. Terceiro, princípios da não discriminação e exceções no GATT. Atenção CACDista! O GATT 1994 estabelece 2 pilares da não discriminação no comércio internacional. O primeiro é a cláusula da nação mais favorecida. Qualquer vantagem tarifária ou concessão comercial oferecida por um país a outro deve ser estendida de forma imediata e incondicional a todos os demais membros da OMC. O segundo é o tratamento nacional. Um produto importado depois de ingressar no território aduaneiro não pode receber tratamento menos favorável que o dispensado a produtos similares nacionais, tanto em termos de tributos quanto em termos de regulamentações internas. O GATT também prevê exceções, como as contidas nos artigos 20 e 21. O artigo 21, por exemplo, trata das exceções por motivos de segurança e permite que os membros adotem medidas que considerem essenciais à sua segurança nacional, em tempos de guerra ou de emergência em relações internacionais. A aplicação dessas exceções deve observar os princípios do sistema multilateral e pode ser objeto de análise no sistema de solução de controvérsias da OMC. A afirmação de que um país recorrerá à OMC significa que ele pretende acionar o sistema de solução de controvérsias. Esse sistema é regido pelo entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias e possui 4 etapas principais. A primeira etapa é a das consultas. Trata-se de uma solução ou uma tentativa de solução negociada, iniciada formalmente por solicitação de uma das partes. Se não houver acordo nas consultas, a parte reclamante pode solicitar o estabelecimento de um painel. O painel é composto, em regra, por 3 especialistas indicados pelas partes ou pela Secretaria da OMC. Ele funciona como uma instância técnica de julgamento do conflito com base nos acordos aplicáveis. Aqui é importante destacar um avanço institucional. Diferente do antigo GATT, que exigia consenso positivo, a OMC opera com a regra do consenso negativo. Isso significa que o painel será estabelecido automaticamente, a menos que todos os membros, inclusive o reclamante, se oponham, o que na prática não ocorre. Após o painel emitir seu relatório, qualquer das partes pode apresentar recurso ao órgão de apelação. Esse órgão tem competência para rever as questões exclusivamente de direito, sem reexame dos fatos do caso. Ele é composto por 7 membros, mas suas decisões exigem quórum mínimo. Por fim, há a fase de implementação. Se a medida contestada for considerada incompatível com as normas da OMC, a parte vencida deve promover sua adequação. Se não o fizer dentro do prazo estipulado,
a parte vencedora pode solicitar autorização para adotar contramedidas compensatórias, o que, tecnicamente, é chamado de retaliação. Atualmente, existe um entrave institucional no sistema. O órgão de apelação encontra-se inoperante devido à ausência de quórum mínimo para funcionamento, e isso tem gerado o fenômeno conhecido como apelação no vazio. A parte vencida recorre, mas o recurso não pode ser julgado, o que paralisa a resolução definitiva do caso. Como resposta provisória a esse impasse, foi criado um arranjo, um mecanismo temporário de solução. É chamado de arranjo interino de arbitragem em apelação entre múltiplas partes. Eu sei, nome grande, né? Esse mecanismo é alternativo na apelação, como eu já falei, e está previsto no artigo 25 do entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias da OMC. Atenção CACDista. Ele só pode ser utilizado quando as duas partes da disputa concordam com sua adoção. Antes que eu me esqueça, deixa eu aproveitar para fazer uma rápida revisão de economia aqui, porque esse tema pede. Quero falar rapidinho sobre a diferença entre tarifas e cotas e também sobre protecionismo, que está por trás disso tudo. Olha só, tarifa é aquele imposto que o governo cobra sobre um produto importado. Ele encarece o produto estrangeiro e, com isso, teoricamente, protege a indústria nacional. O dinheiro vai para o governo e a regra é clara. Já a cota funciona diferente. Ela limita a quantidade de um produto que pode ser importado. E aí quem lucra com essa escassez não é o governo, é a empresa que tem a licença de importação. Por isso, no sistema da OMC, se for falar de preferência, as tarifas são preferidas com relação às cotas, porque acabam sendo mais transparentes e, teoricamente, mais previsíveis. As cotas, elas só entram em casos bem específicos. E aí que entra o protecionismo. O protecionismo é uma estratégia usada por países para proteger a produção nacional, seja com tarifa, com cota, com subsídio, tudo para dar um fôlego para a indústria local. Só que isso tem um preço. A longo prazo pode gerar ineficiência, retaliação de outros países e uma baita insegurança para o comércio internacional. Justamente o que o GATT e a OMC tentaram evitar lá atrás, quando criaram esse sistema baseado em regras. No final das contas, vale lembrar que a OMC não incentiva nem tarifa, nem cota. O ideal, dentro do espírito do sistema multilateral de comércio, é o livre comércio, com regras claras e justas para todos. As tarifas são toleradas como um instrumento legítimo, mas devem ser reduzidas progressivamente por meio de negociações multilaterais. Já as cotas, por serem menos transparentes e mais distorsivas, são ainda mais restringidas. Ou seja, tanto tarifas quanto cotas são exceções e não o objetivo final da OMC. Vamos falar sobre o que você realmente precisa dominar se esse tema aparecer na sua prova. Na primeira fase, o examinador pode testar se você entende os fundamentos do sistema multilateral de comércio. Por isso, vale lembrar, a retaliação cruzada é um mecanismo autorizado pela OMC, desde que seja aprovado pelo órgão de solução de controvérsias. Ela não é automática nem ilimitada. Depende de análise, de autorização e de proporcionalidade. Outro ponto importante, o licenciamento compulsório de patentes não é uma violação ao Acordo TRIPS. Ao contrário, ele é expressamente previsto como uma das flexibilidades do acordo. E esse dispositivo foi reforçado na Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, que garante aos países o direito de proteger a saúde pública
inclusive por meio da quebra de patentes. Preste atenção também à diferença entre os princípios da OMC. Uma tarifa seletiva, aplicada exclusivamente ao Brasil, fere o princípio da nação mais favorecida, e não o do tratamento nacional, como muita gente confunde. O tratamento nacional trata do que acontece depois que o produto já entrou no mercado interno. Já a cláusula da nação mais favorecida proíbe discriminações entre os membros na hora de conceder benefícios comerciais. Outro ponto recorrente diz respeito ao processo de criação de painéis da OMC. Ao contrário do que acontecia no GATT, a OMC funciona com a lógica do consenso negativo. O painel será formado a menos que todos os membros se oponham, inclusive o país reclamante. Na prática, isso garante que o processo siga mesmo que a parte acusada tente bloquear. Na terceira fase, esse tema pode aparecer de forma mais analítica. Você pode ser chamado ou chamada a avaliar a legalidade de uma tarifa discriminatória, com base no GATT 1994 e nas exceções previstas nos artigos 20 e 21. Ou ainda, a explicar o que é retaliação cruzada, quando ela pode ser usada e com que limites. Também pode ser cobrado ou cobrada a discutir o licenciamento compulsório como instrumento de política comercial e como isso se articula com os compromissos multilaterais assumidos pelo Brasil. E claro, não dá para esquecer da crise do órgão de apelação da OMC. Você também pode ser convidado ou convidada a refletir sobre os impactos dessa paralisação para países em desenvolvimento, como o Brasil, que dependem do sistema multilateral para defender seus interesses. O episódio de hoje mostra como o noticiário internacional e o conteúdo do edital estão profundamente conectados. Compreender os fundamentos do multilateralismo, as regras do comércio internacional e os instrumentos de defesa comercial é essencial para a formação da diplomacia brasileira. Eu sou Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualize e Revisa, o seu podcast de revisão estratégica com foco no CACD. A gente se encontra no próximo. Até lá e bons estudos!